Shalom! É bom estar com você todos os dias nesta programação, ministrando a palavra de Deus, entoando louvores, adoração ao nosso Deus e compartilhando os seus feitos e as suas maravilhas para com as nossas vidas. Nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Antes que Deus fizesse você, Ele fez a provisão para você, para sua casa e para sua família. Quando Deus fez o mundo, Ele criou primeiro a provisão. Ele criou os pássaros, os peixes, os animais, as ervas do campo, e Ele colocou à disposição para que o homem desfrutasse de tudo isso. Deus tem provisão para você. Você não precisa viver debaixo de angústia, debaixo de opressão. Em Cristo Jesus, nós encontramos a nossa libertação. Eu quero convidar você para estar conosco, continuar conosco na nossa programação e também conosco na igreja, participando dos nossos cultos. A sua fé vai ser ativada e você vai viver milagres. O mês de dezembro é um mês onde temos como tema gerando milagres. E nós cremos que pela nossa fé, muitos milagres vão acontecer. Não importa qual seja a sua causa, vem estar conosco e você vai ser tremendamente abençoado. Deus que te abençoe. Graça e paz. Começa agora o IECG para você informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver um milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. Está chegando o grande dia, o dia do seu milagre. Temos uma proclamação de fé e por 21 dias oramos, jejuamos, nos consagramos como Igreja Evangélica em Campo Grande, gerando milagre. O mês de dezembro para nós é um mês muito especial, que é o fechamento do ano. E eu sei que há expectativa no seu coração para as realizações daquilo que você planejou. Talvez na sua jornada e na sua caminhada você se deparou com momentos difíceis, mas nós queremos convidar você para estar conosco. Sua fé vai ser ativada. Você pode trazer uma fotografia de um parente, de um filho que você ama, que está desgarrado e distante. Você pode trazer também uma fotografia do seu pai, do seu vizinho, de alguém que você ama e que você gostaria que ele fosse alcançado e resgatado. Você pode trazer também uma conta que está em atraso. Talvez você sonhou e você comprou algo e você não tem conseguido honrar com os seus compromissos. Traga a nota fiscal. Se há algum contrato também que está como que embaraçado, você pode trazer esse contrato que está as portas como que se fecharam. Você pode trazer este contrato. Nós estaremos orando e nós cremos que tudo será aberto pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que abre portas e a porta que Ele abre ninguém fecha. Também a porta que Ele fecha ninguém abre, mas nós cremos no poder da oração e o Deus que responde o nosso clamor. Vem estar conosco nos dias 22, 23 e 24 agora de dezembro, o dia do seu milagre. Espero você! É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração.
Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você na TV. Nós estamos muito felizes de podermos estar aqui todos os dias com vocês, mostrando um pouco do que a IECG faz pelo Reino de Deus. E no programa de hoje nós teremos uma matéria maravilhosa sobre o CETOC, o Centro de Treinamento, Oração e Comunhão, que fica bem pertinho, é a nossa chácara, um lugar maravilhoso. Vamos ter um louvor com o pastor J. Júnior e, óbvio, uma palavra maravilhosa do nosso apóstolo Edmilson. E ele vai orar com vocês no final, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Fique ligado, porque o programa está só começando. Nos acompanhe também nas redes sociais e dê a sua sugestão, suas opiniões são muito importantes para nós. Que Deus te abençoe. Boa tarde, povo de Deus. Quero te convidar agora a parar um pouquinho e buscar a Deus junto comigo. Agora vai começar mais um Adoração da Tarde e eu e você vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você está no teu trabalho, se você está no teu carro, não importa onde você estiver, o importante agora é colocar o seu coração diante do trono de Deus. Tempo de restauração para a família e para todos que acreditam nesse Deus que é o Salvador, Cristo Rei. Meu coração está guardado no centro da tua vontade. Então prossigo pela fé em meu Salvador, Jesus. E nada pode parar quem é o Filho de Deus. Ele não desampara o justo, levanta o abatido. E nada pode calar a voz de um adorador que está firmado na palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus. Jesus, eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus além de ti. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus. Jesus, tempo da restauração, vem sobre nós. Tempo de restauração, eu creio, para a família e para todos que acreditam nesse Deus que é o Salvador, Cristo Rei. E nada pode parar quem é o Filho de Deus. Ele não desampara o justo, levanta o abatido, e nada pode calar a voz de um adorador que está firmado
palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus. Jesus, eu creio nesse nome poderoso. Eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus além de ti. Não há, não há, não há. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus. Jesus, oh, eu creio na restauração, na tua casa, na tua vida. Eu creio em ti, eu creio em Deus. Oh, eu creio no milagre. E nessa hora você, meu irmão, aonde você estiver, coloque a mão no teu coração e diga comigo nessa hora: eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio na restauração. Esse nosso Deus é poderoso. Se você crê de todo o teu coração nessa hora, aonde você estiver, receba nessa hora o teu milagre. Creia nisso. Coloque a tua casa, a tua família, coloque o teu ministério, coloque o teu trabalho diante de Deus, porque nessa hora Ele vai te tocar, nessa hora Ele vai te abençoar. Coloque a tua vida diante dEle e creia nele, creia nele, creia nele, creia no milagre. Oh, eu creio na restauração. A bênção de Deus vem sobre nós. Oh, eu creio no Senhor Jesus. Vem sobre nós esse tempo da maravilha de Deus, do milagre. Vem sobre nós, Senhor. Vem. Eu creio em ti. Eu sei, meu irmão, que nada pode parar aquele que é filho de Deus, aquele que é escolhido de Deus. Nada pode abalar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E principalmente ninguém pode calar o verdadeiro adorador. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você acordou nessa manhã, se você está triste, se está passando por luta, por alguma dificuldade. Mas uma coisa eu quero deixar para você nessa tarde, que você possa guardar no fundo do teu coração. Se você crê de todo o teu coração na palavra dele, se você crê de todo o teu coração nele, nada pode parar você, meu irmão, nada. Nem uma luta, nem uma tempestade, nem uma guerra. Você pode ser, muitas vezes, ficar abalado, mas nunca abatido. Nunca desamparado, jamais. Deus nunca desampara o justo. Essa palavra diz isso. Nada pode parar, nada pode calar o verdadeiro adorador. Que nessa hora você possa erguer as tuas mãos onde você estiver e que você possa crer de todo o teu coração que esse é o tempo da restauração, esse é o tempo da cura, esse é o tempo da tua libertação. Que você possa nessa hora declarar e crer de todo o teu coração que você crê nele, creia nele, creia nele. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus. Jesus, em nome dele, em nome dele, em nome de Cristo Jesus, eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus além de ti.
você possa receber essa palavra no teu coração nessa hora. Entender que esse Deus pode curar você de uma maneira sobrenatural. Ele pode libertar você de todos os seus traumas. E principalmente que você possa entender que Ele é um Deus que faz milagre acontecer. Que você possa fazer assim com as tuas mãos nessa hora. E você possa receber essa oração que eu vou fazer por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está do outro lado do vídeo nessa hora, ouvindo, vendo, que ela possa receber, Pai, o teu milagre, aonde ela estiver. Que a cura do Senhor venha sobre essa família, venha sobre essa casa, venha sobre esse homem, sobre essa mulher. Que você possa libertar essa pessoa de todo mal, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. E se essa pessoa deseja um milagre, uma causa que muitas vezes parece ser impossível aos olhos dela, que venha agora pelo Espírito Santo de Deus, é pelo nome de Jesus que eu oro, que venha o teu milagre, venha a tua cura, venha a tua libertação. Eu creio no Senhor. Eu quero colocar agora essas pessoas diante de ti, que você possa cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você, sobre a tua casa, que o teu milagre venha agora. Receba agora, em nome de Jesus, o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, meu irmão. Que você possa ter sido tocado, ter sido ministrado, que você possa receber o teu milagre agora, onde você estiver, que você possa ter orado com fé, crendo que só Ele pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. O CETOC é o Centro de Treinamento, Oração e Comunhão da Igreja Evangélica em Campo Grande. Eu sonhei com isso há muitos anos e nós temos construído este sonho aos poucos. Já avançamos muito e vamos avançar ainda mais. A estrutura que nós já temos é uma estrutura muito linda, mas Deus tem colocado no meu coração ampliarmos os dormitórios. Nós não fizemos dormitórios coletivos grandes, são pequenos, exatamente para dar um conforto melhor. Os dormitórios com ar-condicionado. Nós construímos o nosso auditório, o auditório também todo climatizado. Pensamos em banheiros de uma forma diferente também. Eu sei que muitas vezes as pessoas elas vão fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho lá, mas tudo que nós estamos fazendo no CETOC, estamos fazendo debaixo de um planejamento. Agora temos um sonho mais ampliado, onde nós vamos construir refeitórios com cozinhas industriais e também temos um projeto para um auditório onde teremos as nossas convenções, um auditório para 3.000 pessoas. Temos projetos também de mais estruturas de piscinas para homens, para mulheres, crianças e também temos o sonho das partes esportivas, que é o campo de futebol, quadras de esporte. E eu tenho um sonho também, ter um lugar onde possamos ter saunas. Então a família vai poder desfrutar, já que já tem desfrutado. Esse é um sonho que Deus tem colocado no meu coração e gradativamente nós temos alcançado. Já avançamos bem, mas vamos avançar muito mais. E todas as pessoas, elas podem vir, conhecer, desfrutar conosco. E também toda sexta-feira, até a volta do Messias, nós temos estabelecido no CETOC uma noite de oração. Cada geração de 12 com seus discípulos assumiu o compromisso de uma sexta-feira por mês estar no CETOC. Então até a volta do Messias, toda sexta-feira à noite, temos uma jornada de oração, de intercessão pela igreja, pela cidade e pela nação. Então está estabelecido isso e temos visto o mover de Deus. Aqui também nós fazemos os nossos encontros, fazemos jantares, tempos de confraternização. Nós temos aqui um momento muito especial, que já por muitos anos nós fazemos um churrasco de comunhão no dia 7 de setembro. Tivemos um churrasco para 2.000 pessoas. É muita gente, mas tudo muito bem servido e vimos a alegria das pessoas nesse momento de comunhão também. Então o CETOC ele é multiuso, é oração, é treinamento, é comunhão e é oração. Está chegando o grande dia, o dia do seu milagre. Temos uma proclamação de fé e por 21 dias oramos, jejuamos, nos consagramos como Igreja Evangélica em Campo Grande, gerando milagre. O mês de dezembro para nós é um mês muito especial, que é o fechamento do ano.
E eu sei que há expectativa no seu coração para as realizações daquilo que você planejou. Talvez na sua jornada e na sua caminhada você se deparou com momentos difíceis, mas nós queremos convidar você para estar conosco. Sua fé vai ser ativada. Você pode trazer uma fotografia de um parente, de um filho que você ama, que está desgarrado e distante. Você pode trazer também uma fotografia do seu pai, do seu vizinho, de alguém que você ama e que você gostaria que ele fosse alcançado e resgatado. Você pode trazer também uma conta que está em atraso. Talvez você sonhou e você comprou algo e você não tem conseguido honrar com os seus compromissos. Traga a nota fiscal. Se há algum contrato também que está como que embaraçado, você pode trazer esse contrato que está as portas como que se fecharam. Você pode trazer este contrato. Nós estaremos orando e nós cremos que tudo será aberto pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que abre portas e a porta que Ele abre ninguém fecha. Também a porta que Ele fecha ninguém abre, mas nós cremos no poder da oração e o Deus que responde o nosso clamor. Vem estar conosco nos dias 22, 23 e 24 agora de dezembro, o dia do seu milagre. Espero você! Romanos capítulo 1, versículo 15, diz assim: de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. De sorte que quanto a mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Eu quero repetir os 3 versículos que diz assim: de sorte que quanto a mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos por este tempo tão especial. Deus, te louvamos e te bendizemos pela revelação da tua palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Meu Pai, eu me coloco à disposição do teu Espírito para a proclamação da tua palavra. Que os ouvidos sejam tocados agora, que toda voz que contraria o teu propósito cesse agora, no nome de Jesus. Que todos, ó Pai, estejam sensíveis para ouvir o teu Espírito, em o nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. O poder transformador e libertador do Evangelho. Esse é o tema da minha palavra, da mensagem para esta noite. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo não chega em qualquer lugar, em qualquer cidade. Na verdade, Paulo, o apóstolo, ele teve experiências de ministrar a palavra em muitos lugares. Dentre lugares sofisticados, importantes, estava Atenas, quando ele prega aquele povo, o berço da filosofia. E ele também prega em Éfeso, o misticismo, a base, o trono de uma deusa chamada Diana. E Paulo então ele prega em muitos lugares, em muitas cidades, mas aqui ele chega a Roma. A mãe era o centro de influência pagã para as nações da terra. Os seus imperadores
e também a sua influência pagã e uma cultura completamente pagã. Então Paulo, ele chega e ele diz: olha, quanto a mim, eu estou pronto, eu estou preparado para vos anunciar o evangelho. Aquela cidade tinha aproximadamente 4 milhões de pessoas. Era muita gente. 4 milhões de pessoas. E a influência pagã, ela exportava para muitas nações. E Paulo chega naquele ambiente tomado e carregado debaixo da influência dos imperadores e de tantos deuses, e ele diz: quanto a mim, eu estou pronto para vos anunciar o evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho. E o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E diz: primeiro do judeu e depois do grego. Pois nele, no evangelho, se revela, se manifesta a justiça de Deus. Primeira expressão que ele usa, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: eu não me envergonho do evangelho. Diga com convicção para ele: eu não me envergonho do evangelho. O evangelho, para os gregos, que eram os filósofos, o berço da filosofia, do conhecimento, era uma insensatez, não tinha sentido. Para os gregos, o evangelho era uma insensatez. Para os judeus, era uma pedra de tropeço. Imagina isso. A influência, a cultura predominante dizia que o evangelho era uma insensatez. Os judeus, o berço do apóstolo Paulo, o lugar onde ele nascera, dizia que o evangelho era uma pedra de tropeço. Nietzsche, um filósofo alemão, ele compõe muitas frases, e uma das frases ele diz: o evangelho nasceu morto. Ele que desenvolveu a frase: Deus está morto. Mas quem morreu foi ele, aos 55 anos de idade, louco, no hospício. Imagina. Muitas pessoas se apequenam com a mensagem do evangelho. Diz: a proposta da mensagem do evangelho é para que nós sejamos pessoas grandes, não nos apequenamos diante da proposta da pregação do evangelho. Algumas pessoas têm como o evangelho algo sem sentido, algo sem valor e algo sem expressão. Mas o apóstolo Paulo, a sua formação cultural, a sua formação intelectual, ele se destacava entre os judeus na sua formação de cultura bíblica, e não só de cultura bíblica, mas de línguas também. Não era um homem indouto, era um homem extremamente culto na sua formação intelectual, e ele vai ser alcançado por este evangelho, e agora ele está tomado de ousadia para proclamar o evangelho, não apenas em lugares simples, comuns, mas nos lugares mais importantes das nações. Imagina, os lugares mais importantes. E quando Paulo chega a Roma, no capítulo 28 de Atos, diz que ele não vai pregar a qualquer pessoa, ele vai pregar e vai se reunir com as pessoas mais importantes, os judeus mais importantes que moravam em Roma. Tal era a ousadia dele e a convicção a respeito do evangelho. Ele procura os principais dos judeus, pessoas de influência. Paulo, ele fora tão ousado na proclamação do evangelho, na convicção do que era o evangelho, que ele alcança a casa de César. Olha o lugar onde ele alcança. Diga para o seu irmão: eu não me envergonho do evangelho. O senso de vergonha por causa do evangelho indica a nossa falta de fé. O senso de vergonha na proclamação do evangelho indica a nossa falta de fé. A nossa fé, a nossa crença no nome de Jesus nos deixa ousados para proclamarmos as boas novas, que é o evangelho de Jesus Cristo. Eu não me envergonho do evangelho, e quanto a mim, eu já estou pronto, eu estou preparado para vos anunciar o evangelho. Esse texto destaca 3 coisas importantes: o evangelho, e ele fala sobre o poder de Deus e sobre a salvação. Diga: evangelho, o poder de Deus e salvação. O que é o evangelho?
O Evangelho é uma proposta, é uma boa notícia para a mudança, para a transformação, para a libertação do homem. No grego ela vem de uma raiz onde se saía para a guerra, e quando se vencia a guerra, alguém trazia a notícia que havia vencido a guerra. Isso era o Evangelho, era a comunicação das boas novas. Imagina? O Evangelho é a comunicação das boas novas, de uma vitória, de uma conquista. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho traz consigo essa carga poderosa de trazer boas notícias aos nossos corações. Palavras que vêm para construir, para edificar, para transformar, para mudar a nossa vida e a nossa história. A Bíblia diz: se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja anátema. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que existem alguns livros, existem muitos livros escritos e se chama de evangelho. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para promover e dar a nós vida eterna e salvação. Diga para o seu irmão: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Dê um aplauso ao Senhor. A proposta do Evangelho não é uma chamada para uma vida de dogmas, de tradições religiosas, de costumes vazios, que não nos leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, ele vem da raiz judaica e ele era um fariseu extremado, zeloso das tradições dos seus antepassados. Mas quando ele teve um encontro com a boa nova do Evangelho, os grilhões e as cadeias da religiosidade foram quebradas na sua alma, e ele se tornou um homem completamente liberto. O seu entendimento espiritual se expandiu, e ele se torna um proclamador destas boas novas. E ele se expressa no livro de Romanos capítulo 10, de 1 a 2, e ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Imagina isso. Você serve a Deus, tem zelo para com as coisas de Deus, mas sem entendimento. Diz: nós não fomos chamados para vivermos simplesmente uma cultura religiosa herdada pelos nossos antepassados. Se bem que é bom sermos ensinados na cultura bíblica pelos nossos pais, mas é muito mais que isto. É uma experiência de novo nascimento, num encontro genuíno com Jesus Cristo. Isso é o que vai fazer diferença na nossa vida. A religião, ela não pode preencher este vazio que muitas vezes preenche o coração e a alma das pessoas. Mas Jesus, ele pode preencher o vazio de um coração que está completamente esvaziado, tomado de tristeza e de angústia. O Evangelho traz consigo esta boa notícia, e Jesus preenche este lugar que está vazio. Diga para o seu irmão: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. A boa notícia. Como é bom recebermos boas notícias. Como é bom recebermos boas notícias. A proposta do Evangelho é esta, exatamente esta. Você não precisa mais viver cativo, aprisionado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você não precisa mais viver debaixo do jugo da escravidão de Satanás e os seus demônios. Você não precisa mais viver debaixo de um jugo, de um casamento frustrado, fracassado. Você pode viver a plenitude de Deus dentro do teu lar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus traz consigo, e sobre ele estava este manto de transformação, de libertação, de cura e de restauração. Diga mais uma vez: eu não me envergonho do Evangelho. Você vai sair deste lugar como um atalaia para proclamar o Evangelho, assumindo a sua identidade, quer seja lá na periferia, quer seja dentro de um palácio, quer seja na universidade, quer seja lá no seu trabalho. Você vai ter a identidade de um cristão autêntico.
lá na academia, seja onde for. Você não precisa escrever na sua testa: ei, eu sou crente, não. Mas o seu comportamento vai revelar quem você é. E o seu comportamento, e muitas vezes até sem palavras, mas é importante colocar palavras, porque a proclamação do Evangelho vem por palavras, mas por atitudes também, e por comportamento. Porque o Evangelho quebra as cadeias da deformidade do nosso caráter e nos faz pessoas livres. Diga: eu não me envergonho do Evangelho. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: eu não me envergonho do Evangelho. E Paulo, ele diz: o que é o Evangelho? Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus. Diga: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho traz consigo uma carga poderosa. Esta palavra poder vem da expressão dunamis. Ela vem carregada de unção, de virtude, para libertar os cativos e para curar os enfermos. Olha que coisa extraordinária. O poder está liberado sobre nós para curarmos os enfermos e para libertarmos os cativos. A unção disponível da parte de Deus sendo liberada sobre a sua vida, para que você possa impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Eu quero dizer para você, e essa é uma boa nova para você, porque não é apenas para pastor, apóstolos, evangelistas e mestres, é para todo aquele que crê. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga: é para mim, esta proposta é para você. Pedro, quando ele estava entrando à porta do templo, chamada Formosa, todos os dias se colocava na porta do templo um paralítico. Porque a expectativa dele sempre era receber o que? Esmolas. Ele vivia de esmolas. Estava lá na porta do templo, e a porta do templo chamava Formosa. As pessoas adentravam ao templo por aquela porta, e lá estava aquele paralítico. Pedro e João subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona. Aquele paralítico tinha expectativa de receber uma esmola, e Pedro diz: olha para nós. Eu quero dizer algo para você. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o colocou em pé, e os seus artelhos se firmaram, e ele saltava, ele louvava, e ele glorificava a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é extraordinário. E as pessoas admiradas: com que poder e com que autoridade você faz isso? Ele estava cheio do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga: poder. Esse poder está à disposição da igreja hoje. Essa é a nossa chamada. Proclame o Evangelho. Chegue nos lugares tomados por obscuridade, lares tomados por enfermidade, lares que estão debaixo da influência e da regência de Satanás, e você pode entrar nestes lares e proclamar o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos, sobre os cativos, e libertá-los e curá-los. Paulo, quando ele estava sendo levado para Roma, na missão, iria se apresentar em Roma, ele foi como prisioneiro. O navio teve alguns problemas, vai se arrebentando todo, e eles param numa ilha chamada Malta. E ali naquela ilha ele foi picado por uma serpente, e quem morreu foi a serpente. O veneno de Paulo era mais forte do que o da serpente. Nada, ele tinha um antídoto, que era a palavra de Deus que estava sobre ele, porque a Bíblia diz: pisará serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal te sucederá. Ele estava guardado e protegido. Todos estavam esperando a hora dele cair morto, mas quem morreu queimado na fogueira foi a serpente. E ele estava na ilha, e ele conheceu o principal da ilha, que é Públio. Era o principal da ilha. E o pai de Públio estava enfermo, febre e disenteria. E eles chamaram para que Paulo fosse à casa dele. E quando Paulo chega à casa de Públio, o principal da ilha, ele impõe as mãos sobre o pai de Públio. Sabe o que aconteceu? O homem ficou curado na hora. E a Bíblia diz que trouxeram todos os enfermos que habitavam na ilha. E sabe o que aconteceu?
todos os enfermos foram curados. Todos os enfermos foram curados. Campo Grande precisa ouvir, Mato Grosso do Sul precisa ouvir, o Brasil precisa ouvir que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Paulo liberou cura sobre aquele homem que estava enfermo e todos os enfermos da ilha, a cura para Campo Grande, a cura para o Mato Grosso do Sul, a cura para o Brasil. Dê um aplauso ao Senhor. A cura. Todos foram curados, todos foram sarados. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo, ele prega em Roma, mas Paulo prega também numa ilha. O lugar para pregarmos está disponível. Você pode pregar lá no seu consultório, lá no seu trabalho, na sua oficina, onde for. Você pode compartilhar do Evangelho. Você vai ser chamado para orar por pessoas. Escute bem, você vai ser chamado para orar por pessoas. E você vai impor as mãos sobre as pessoas, e elas ficarão curadas. E toda a família vai ser alcançada, porque o poder de Deus vai se manifestar dentro desses lares. Diga: eu acredito. Existem alguns equívocos religiosos. O primeiro deles que eu quero destacar é acreditar que quanto mais você sofre, mais perto você fica de Deus, ou mais puro você fica. Essa é a doutrina espírita. Jesus, Ele pagou um preço pela nossa dor. Ele assumiu a nossa identidade de dor e de maldição. Ele pagou um preço. Ele, na cruz do Calvário, atraiu sobre si as nossas dores e as nossas maldições. Ele assumiu o teu lugar. Ele assumiu a sua identidade de maldição. Ele se fez maldito no seu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Deus deseja que você rompa com essas cadeias de entendimento espiritual, que você precisa sofrer, continuar sofrendo. Quem sabe na próxima encarnação você volte melhor. Não. Assim nós anulamos o sacrifício de Jesus. Jesus pagou um preço por você na cruz do Calvário, e a obra da redenção foi perfeita e completa. Ele assumiu o seu lugar, Ele assumiu a sua identidade de maldição. Diga: eu recebo a minha libertação, a minha cura. Algumas pessoas acreditam que o destino dela está traçado e ela não pode fazer mais nada por isso. Simplesmente tem que aceitar até o fim aquela condição. Você pode dizer: stop. Vai começar uma nova vida. A mulher com fluxo de sangue, a Bíblia fala a respeito de uma mulher que padeceu nas mãos dos médicos. Ela investiu tudo o que ela tinha buscando cura, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela estava indo de mal a pior, 12 anos padecendo uma hemorragia, perdendo vida. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela pensou: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Ela ousou entrar e romper pelo meio da multidão e tocar em Jesus. Ela decidiu. Hoje você pode decidir a mudança de sorte. A sua mudança de sorte não está em ganhar numa loteria, absolutamente não. Quantas pessoas ganharam na loteria, ficaram milionárias e depois perderam tudo e não mudaram de sorte? Se mudou de sorte por uma semana. Outros ganharam na loteria. Tem a história de uma pessoa que ganhou na loteria, depois a própria esposa o traiu e montou um esquema para que ele fosse assassinado, para que ela pudesse ficar com aquele dinheiro. Então aquilo trouxe o quê? Uma maldição. A mudança de sorte não está nisso. A mudança de sorte está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Quem tem um encontro com Jesus e conhece Jesus, tem uma experiência com Ele e com o Espírito Santo, começa a mudança de sorte. Amém? E olha só, isso sim é muito mais do que ganhar na loteria, porque há promessas de Deus que diz respeito à terra e muito mais. A Bíblia diz: a vida eterna. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há bênçãos de Deus concernentes à nossa vida aqui na terra, mas é muito importante também nós pensarmos um pouquinho na eternidade. Jesus, Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço para que nós pudéssemos viver uma vida abundante na terra. Mas o projeto maior de Deus para nós é que tenhamos uma conexão com a eternidade, para estarmos ao lado dEle
para todo sempre. Diga: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Diga: salvação, salvação. A palavra salvação do grego é sozo. Isso é um pacote completo. Que alguém que está em perigo, ele é resgatado. Era assim que nós estávamos, sem Deus e sem esperança nesse mundo, perdidos. A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, como que não tem pastor. É assim que nós estávamos. Nós vivíamos debaixo do cetro da opressão do império das trevas, e fomos resgatados pelo ato da redenção na cruz do Calvário, para que desfrutássemos de salvação. E salvação diz respeito à vida eterna, mas salvação também diz respeito a uma vida plena, a uma vida abundante aqui na terra. Diga: Deus tem vida plena, Deus tem vida abundante para você aqui na terra. Que eles nem tão tremendo quando nós olhamos para a Bíblia, quando eles tiveram um encontro com Jesus. Homens insignificantes se tornaram homens nobres, homens importantes. Pedro, um simples pescador, ele, Tiago, João, e mesmo outros homens que eram importantes, como Lucas, Mateus, que eram homens de destaque na sociedade, e Zaqueu também. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, a vida deles foram transformadas. O apóstolo Paulo, antes se chamava Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, foi envolvido pela salvação. Os grilhões e as cadeias de uma religiosidade que o impedia de enxergar e compreender a mensagem do Evangelho que estava em Cristo Jesus, caíram por terra. Ouça, você está sendo alcançado por luz, por entendimento e por revelação, e as cadeias da religiosidade estão sendo quebradas na sua alma e na sua vida, e você vai poder viver a plenitude do propósito deste Evangelho. Dê um aplauso ao Senhor. O Evangelho, a salvação, traz consigo a capacidade de libertação, quebrando cadeias. A Bíblia fala a respeito de Maria Madalena, uma mulher que vivia debaixo da influência de tantos espíritos malignos. De repente vai ser alcançada pelo amor de Cristo, vai ter uma experiência do novo nascimento, vai ser completamente liberta. Quando Jesus chega ao território dos Gadarenos, ali haviam 2 pessoas tomadas por espíritos malignos, cadeias não podiam detê-los, eram homens violentos, viviam nos sepulcros e nos montes, viviam nus. E Jesus, quando entra naquele território, aquelas pessoas são completamente libertas, volta ao perfeito estado de juízo. Algumas pessoas estão debaixo de perturbação e neurose. Quando tem um encontro com Jesus, essas cadeias caem por terra. Outro dia eu estava ouvindo, ontem me passaram uma mensagem de um filósofo, Podré, e ele é um pensador brasileiro. Ele estava falando, e ele é ateu, mas ele tem a perspectiva e observando o quanto o Evangelho tem entrado no Brasil, o quanto pessoas têm sido transformadas. Isso é inegável, ele diz, não tem como negar, e eles vão tomar conta do Brasil, ele estava dizendo. Diz, a pessoa pagava 300 ou mais reais por mês para fazer terapia, e todo mês estava lá no terapeuta pagando 300. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela dizia: apóstolo, eu pagava todos os meses 600 reais de terapia, desde quando eu vim para a igreja, que eu aceitei Jesus, nunca mais fiz terapia. Mas o Evangelho quebra cadeias, essa é a proposta. A nossa chamada como igreja evangélica nesta cidade não é para você fazer parte de um sistema religioso, mas acreditar e crer que é possível viver uma proposta diferente, que vem pelo Evangelho, que transforma. A Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A proposta do Evangelho é até nos deixar mais bonitos. Oh, que coisa maravilhosa! E mais perfumados, porque nós temos o perfume de Cristo. As pessoas olham e muda tudo mesmo. Observe, é impressionante. Pessoas que eram cativas no álcool, as pessoas que bebem muito álcool, elas ficam encharcadas e elas exalam um odor. Sim ou não?
aquele odor deixa de lá, some. Vai ter o perfume de Cristo. Isso é extraordinário. A proposta do Evangelho é transformação, é libertação. E você foi alcançado por este Evangelho para viver em novidade de vida. As cadeias, as prisões da sua alma estão sendo quebradas. E você vai ser um portador das boas novas. E eu quero dizer para você, aquele que começou a boa obra na sua vida, está aperfeiçoando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. É uma jornada. Algumas pessoas caminham um pouco mais rápido, outras pessoas um pouco mais lento, mas todas estão sendo inundadas pela glória do Senhor. Nós estamos orando. Quando olhamos aqui o nosso informativo, alguém diz, é muita oração. Mas alguém já diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nós estamos intensificando a nossa vida de oração, para que toda a nossa cidade seja alcançada pelo poder do Evangelho. Por mais de Deus e por obras maiores. Diga, por mais de Deus e por obras maiores. Mais uma vez, mais uma vez. Por mais de Deus e por obras maiores. No capítulo 8 de Atos, quando o Evangelho chegou em Samaria, a Bíblia diz que houve muita alegria, grande alegria naquela cidade. Olha, quando o Evangelho chegou à cidade de Samaria, houve muita alegria. Pessoas endemoniadas começaram a ser libertas. A glória de Deus começa a se manifestar. Eu não conheço o histórico de todos vocês, mas eu conheço aqui o histórico de muita gente. E eu sei como alguns aqui chegaram à igreja. Eu sei como alguns chegaram à igreja. Eu tenho visto o crescimento, a evolução, e o quanto Deus tem nos abençoado, e o quanto estamos sendo libertos e transformados. Como diz a canção do pastor Júnior, se não fosse Deus, onde nós estaríamos? Você foi alcançado por este Evangelho. Você não foi alcançado por um sistema religioso. A salvação se manifestou dentro da sua casa. Não se envergonhe do Evangelho. Ela é a boa nova para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Que bom que você continua conosco na nossa programação. E eu quero orar por você, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco esta vida que me assiste no canal 188, que a bênção do Senhor venha sobre ele, venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. E o Senhor conhece o interior desta pessoa que me assiste e que me ouve. Ó Deus, eu clamo para que a Tua mão de poder venha sobre ela, trazendo restauração, trazendo cura, e o milagre se manifeste. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord. Lift your hands up and let's praise the Lord.